Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que encontramos em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo de número 6. Assim está escrito: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui está uma palavra de Deus transmitida através de Malaquias, o seu profeta, ao povo de Israel. Com base nesse texto, vamos falar sobre 5 aspectos da imutabilidade de Deus. Lembrando que Malaquias foi o último profeta a quem Deus utilizou-se antes do período chamado interbíblico, o período do silêncio, que durou entre Malaquias e João Batista, aproximadamente 400 anos sem uma voz profética. Porém, em Malaquias, como que fechando esta etapa, nós encontramos a condição em que os filhos de Jacó se encontravam. Entendemos, à luz da palavra de Deus, que as promessas de Deus começaram desde quando, da criação do homem, a sua imagem e semelhança, e foi atravessando, através dos descendentes, mesmo em situações que se mostraram difíceis ao longo da história, com vários incidentes, porém, o agir e o cuidado de Deus manteve-se inalterável em todo este tempo. As alterações, mudanças, elas sempre correram por conta da humanidade, nunca da parte de Deus. E como sabemos, o nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade. Foi ele quem deu início à criação do céu, da terra e de todas as coisas que vemos e foram estabelecidas e se mantêm pelo poder do Senhor. E o mesmo Deus que abriu um espaço na eternidade para colocar um princípio de onde ele criou céus e terra, todas as coisas, e formou o homem à sua imagem e semelhança, neste parêntese que Deus abriu através da criação de todas as coisas, seja pelo som da sua palavra, seja pelo mover das suas mãos, tudo aí está e se mantém, porque Deus permanece o mesmo. Ele é imutável, significa em Deus não há nenhum tipo de mudança. Deus não se deixa levar pelas circunstâncias, pela situação do povo, pelas as coisas que se apresentam, mas ele permanece o mesmo na sua imutabilidade. E quando ele traz a lembrança do povo de Jacó, através de Malaquias, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo, e por eu não mudar, por isso é que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus fosse mutável, ele não era Deus. E se houvesse esta mudança, os filhos de Israel teriam sido destruídos por conta da obediência, da desobediência e da ingratidão com a qual eles se apresentavam diante do Senhor. Um povo com toda a promessa da bênção de Deus, do poder, dos milagres, das revelações, mas, no entanto, não viveram à altura daquilo que Deus lhes tinha proposto, pelo qual haveria de dar-lhes as oportunidades de desfrutarem ricas e preciosas bênçãos. Eles ficaram pelo meio do caminho. E ainda nos nossos dias,
nós encontramos este mesmo estado de coisas. É uma vida de altos e baixos, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, de guerras, de pelejas, de perseguições, eles recorrem e clamam ao Senhor. Quando o Senhor intervém em benefício deles, em manifestação do seu cuidado, do seu amor, e tudo volta à calmaria, eles voltam-se também e deixam o Senhor e seguem o seu caminho como se independentes fossem. E tem sido assim, altos e baixos, ao longo dos séculos, a história tem registrado isso. Os nossos dias registram este estado de coisas. Porém, da parte de Deus, não há nada disto. Ele permanece o mesmo para sempre. E a felicidade dos filhos de Jacó e a felicidade da humanidade é porque Deus mantém-se. Deus não muda. Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Encontramos um texto na palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 23 e o versículo 19, onde está escrito o seguinte, capítulo 23 e 19 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então isto mostra claramente a imutabilidade de Deus. É o Deus que fala e cumpre. É o Deus que promete e confirma. Então, isso está calcado na imutabilidade de Deus. E nós vamos observar em 5 aspectos como encontramos na palavra de Deus ações que vão nos trazer ao entendimento que são aspectos relativos à imutabilidade de Deus, ou seja, a condição de permanecer o mesmo, independente das pessoas, das circunstâncias e das épocas. Deus continua sempre o mesmo, justamente por ele não mudar, por ele ser o mesmo em todo o tempo, é que nós entendemos a imutabilidade, que é o atributo exclusivo de Deus de não mudar, de permanecer como sempre foi e como sempre será. Então, quando ele diz isto aos filhos de Jacó, estava mesmo em meio à escuridão, ao período difícil que eles estavam adentrando, mesmo sem ter a voz profética. Por um período de 400 anos, Deus permanecia o mesmo, porém silenciou por aquele tempo. Ele o sabe porque fez assim. Até chegar o tempo da plenitude dos tempos, o momento de Jesus vir, despojar-se da glória, assumir a forma humana, então Deus retomou o seu trabalho com esta humanidade através de João Batista, o último profeta, que veio então como o enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor, entronizar o Senhor Jesus diante das pessoas como aquele que viria como o cumprimento do plano de amor de Deus em favor da humanidade. E João, quando o viu, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi capacitado pelo Senhor, revelado quem era Jesus e qual seria o trabalho que Jesus haveria de vir e realizar nesta terra em favor da humanidade. Então, tudo isto vai nos provar a imutabilidade de Deus. Mesmo quando Adão pecou, transgrediu e desobedeceu,
Deus permaneceu imutável. Quando ele foi lançado fora do jardim do Éden e as descendências foram multiplicando-se, a fidelidade de Deus, a imutabilidade de Deus, ela se manteve, e em cada época Deus criou uma linha através da descendência pela qual os seus planos, propósitos, ele realizaria tudo isto em favor da humanidade, provando assim que ele permanece o mesmo. Ele não se deixa levar por tempos, por dificuldades. Por isso, o plano, o trabalho de Deus, ele é contínuo. Ele não tem nenhum tipo de interrupção. E as coisas acontecem justamente por Deus não mudar. Então, 5 aspectos da imutabilidade de Deus. O primeiro que nós encontramos, nós vamos observar, não está na sequência cronológica, mas está na epístola de Tiago, dizendo o seguinte, no capítulo 1 e o versículo 17, onde ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, observa que ele diz aqui que vem de Deus, o Pai das luzes, e neste Deus, que é o Pai das luzes, não há mudança nem sombra de variação. Aqui nós vemos o primeiro aspecto da imutabilidade de Deus. Deus não muda na sua essência, ou seja, o que ele é, sempre será, seja no passado, no presente e para o futuro. Então, esta essência, a essência de Deus, na sua imutabilidade, ela continua do mesmo jeito. Não teve nenhuma mudança, nenhuma variação, por menor que ela seja. Então, nós encontramos aqui o testemunho afirmativo de que Deus é imutável na sua essência. Este é, então, o primeiro aspecto da imutabilidade de Deus. E Tiago foi usado pelo Senhor para deixar, então, estas palavras registradas para que ninguém fosse tomado por dúvida, por incerteza, por desacreditar neste Deus que, à luz do que lemos, ele é imutável. Não há mudança, não há sombra de variação. Somente de Deus é que nós encontramos esse testemunho vibrante na própria Escritura, que foi inspirada por Deus através do Espírito Santo e soprada aos homens que Deus escolheu e ungiu-os para que deixasse registrado. E um deles aqui está, Tiago, afirmando esta imutabilidade, dizendo que não há mudança. O que não muda é imutável. Portanto, Deus é imutável na sua essência. O segundo aspecto da imutabilidade de Deus, nós vamos encontrar afirmado lá no livro de Êxodo, no capítulo 3 e o versículo de número 14, onde vamos encontrar o seguinte. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então nós aqui vemos o aspecto da imutabilidade revelado nos seus atributos. Deus disse que ele é. Ele disse: eu sou o que sou. Ele não disse eu era ou eu serei.
Ele disse: sou o que sou. Para nós existe passado, presente e futuro. Para a imutabilidade de Deus, nos seus atributos, ele é permanentemente. Então, para Deus não há passado e não há futuro. Para Deus é um eterno presente. E isto prova a imutabilidade de Deus como sendo um dos seus atributos. E como eu disse, exclusivo de Deus. Ninguém tem este atributo da imutabilidade a não ser Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, este segundo aspecto da imutabilidade de Deus, ele refere-se ao seu atributo de não mudar. O terceiro aspecto da imutabilidade de Deus, nós vamos observar em 2 Coríntios, no capítulo 1, e o versículo de número 20, onde lemos o seguinte: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas quantas promessas de Deus há são nele sim e por ele o amém. Nós encontramos aqui o terceiro aspecto da imutabilidade de Deus revelado nas suas promessas. Deus é um Deus de promessas. E a palavra diz: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. E aqui está dito o seguinte: todas quantas promessas de Deus há, são nele o sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Então, o sim e o amém é a confirmação de que o que Deus promete, Deus cumpre. Deus não muda a sua promessa. A promessa de Deus, ela permanece infalível, intacta. Ela se cumprirá no tempo estabelecido pelo Senhor. Promessas que Deus fez a Adão por ocasião da criação, promessas que Deus fez a Noé, promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque, a Jacó, ao povo de Israel. Estas promessas Deus sempre tem cumprido. E quando, através de Jesus, ele fez a promessa de enviar a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Como Deus é imutável, ele cumpriu esta promessa no tempo denominado a plenitude dos tempos. Ele enviou Jesus e cumpriu a sua promessa. E nós somos salvos, libertos e transformados por conta desta promessa que Deus cumpriu. Então, a imutabilidade de Deus nas suas promessas. Deus não muda a promessa. Nós estamos vivendo um ano em que as pessoas na nossa nação estão preparando-se para a escolha de governantes. E é o tempo em que nós vamos mais ouvir promessas, as mais absurdas possíveis. E eles vão dizer de boca cheia. Porém, como já é do conhecimento, nenhuma destas promessas se cumpre. Por quê? Porque eles não são imutáveis, eles são falíveis, eles são humanos, eles são limitados, eles dizem e não cumprem aquilo que dizem. Portanto, a imutabilidade não é um atributo do ser humano, mas é um atributo de Deus, porque todas as promessas de Deus, elas se cumprirão. Isto nós encontramos ao longo da palavra de Deus, quando as promessas, elas vão cumprir-se. Observe aqui, deixa-me ver se eu encontro um hino aqui da harpa cristã,
459, a primeira estrofe diz assim: de Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. As promessas de Deus levam-nos à sua presença. Então, nós entendemos que esta promessa de Deus, o que Deus promete, Deus cumpre. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, a imutabilidade de Deus em trazer as promessas à sua realidade. Então, nós encontramos este ponto que é maravilhoso e é necessário para descobrirmos e entender que estas promessas elas se cumprem. Então, é um Deus imutável, é um Deus que não muda quando se trata das suas promessas. Estas promessas, elas sempre vão estar cumprindo-se de acordo com o plano, propósito e a promessa de Deus. Então, estas promessas que são de Deus, elas são cumpridas em todos os momentos que podemos observar e ver que isto sempre vai acontecer e o nome do Senhor há de para sempre ser glorificado. Então veja, o 377 diz assim: de Deus as santas promessas hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peças, crendo de coração. Contando Abraão as estrelas na vastidão dos céus, vendo as brilhantes tão belas, creu ainda mais em Deus. Então, as promessas feitas por Deus, elas terão o seu cumprimento no momento necessário. Então, esse terceiro aspecto da imutabilidade de Deus, Deus não muda com relação às promessas que faz. Ele as cumpre. O quarto aspecto na imutabilidade de Deus, nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 24, e o versículo de número 35. Assim está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, as palavras de Deus são palavras permanentes, são palavras eternas, são palavras imutáveis. Elas cumprirão. Poderão passar os céus e poderão passar a terra, mas as palavras de Deus jamais hão de passar. Então, encontramos aqui a imutabilidade da palavra de Deus, como o apóstolo Pedro deixou registrado aqui na primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo 25. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus não sofre mudança e nem variação. Então, a palavra de Deus, a imutabilidade de Deus, à luz da sua palavra, ela permanece para sempre. Então, o quarto aspecto das palavras de Deus que se cumpre, nós encontramos aqui a imutabilidade de Deus nos seus planos. O plano de Deus não muda. O plano de Deus cumpre-se. Então, Deus tem um plano para com a humanidade, o plano de amor, pelo qual ele colocou a Jesus, o seu filho, como o redentor, o remidor para a humanidade.
E nós encontramos que este plano cumpre-se dia a dia na vida daqueles que, ao ouvir, ao crer, ao serem convencidos, são levados a Cristo e, por Cristo, recebem a salvação e são entronizados à presença de Deus. Então, Deus não muda em seus planos. E Ele tem um plano para cada criatura. O plano de Deus é verdadeiro, é fiel. Este plano jamais será frustrado. O ser humano faz planos e mais planos e muitas das vezes a maioria deles nada se cumpre, se dilui ao tempo, porque isto é da parte humana. Mas os planos de Deus são à semelhança de Deus, imutáveis. Eles não mudam, eles não variam, eles têm o seu cumprimento. O quinto e último aspecto da imutabilidade de Deus, nós podemos encontrar na declaração feita pelo escritor aos Hebreus, referindo-se a Jesus, entendendo claramente que nós temos a Jesus como Deus. O próprio apóstolo Paulo disse que temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus como Deus, Jesus como homem. Em Hebreus, então, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as pessoas da divindade, de uma única essência e, portanto, estes atributos da imutabilidade também correspondem a eles. Por isso, então, dizemos que a imutabilidade de Deus com relação ao seu poder. O poder de Deus não muda. O poder de Deus permanece o mesmo. Isto porque o poder a quem pertence é imutável. Então, sendo Deus imutável, tudo o que parte de Deus traz consigo a marca da imutabilidade. Ou seja, as coisas que se originam em Deus, elas não mudam. Elas permanecem como foram originadas por Deus. Porque ali está a estampa de Deus, a marca, a imagem de Deus na sua imutabilidade. Então, quando vemos algo que é imutável, que não muda, que não sofre a ação do tempo e a ação da humanidade, nós só podemos atribuir isto a Deus, porque só Deus é imutável. E foi exatamente o que ele disse ao povo de Jacó. Ele disse, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pelo procedimento deles, pela ingratidão deles, eles, se o Senhor não fosse imutável, eles tinham sido destruídos. Mas pela imutabilidade de Deus, o comprometimento com estes aspectos que relatamos aqui, a essência, os atributos, as promessas, os planos e o poder de Deus. Então ele disse, por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que é de Deus vai cumprir-se. Deus tem os seus meios e os seus caminhos. Deus sabe como falar e trabalhar no coração daqueles a quem ele tem o seu poder para realizar. Então, quando observamos este ponto, nós ficamos agradecidos, maravilhados com esta grandeza deste atributo maravilhoso e exclusivo unicamente do Deus a quem servimos, que é a imutabilidade, a qualidade ou a característica de permanecer o mesmo para sempre.
Então nós observamos e vimos aqui, falando sobre a imutabilidade de Deus em pelo menos 5 aspectos. O primeiro aspecto que nós referimos sobre a imutabilidade de Deus é que Deus não muda em sua essência. Ele permanece o mesmo para sempre. O segundo aspecto que observamos é que Deus não muda em seus atributos. Os atributos de Deus permanecem o mesmo. O terceiro aspecto, Deus não muda em suas promessas. Todas as promessas de Deus, elas terão o seu cabal cumprimento. Quarto aspecto da imutabilidade de Deus é que ele não muda nos seus planos. O plano de Deus é fiel e se desenvolverá de acordo com o que foi estabelecido por Deus. E em quinto aspecto da sua imutabilidade é que Deus não muda em seu poder. O poder de Deus permanece o mesmo. Foi isto que o salmista disse: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder de Deus é uniforme, ele não muda, ele não varia, ele não perde em momentos e ganha em outros. Este poder é imutável. Então, sabendo disto, que o nosso Deus é imutável e que nele não há mudança, não há sombra de variação, mas as coisas permanecem de acordo com o seu plano, propósito, poder, promessa e atributos, nós devemos, com gratidão, glorificá-lo, agradecido, reconhecendo o seu grande e maravilhoso poder revelado através da sua imutabilidade, conferindo bênçãos, livramento e direção para a vida de cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.